a sermos confrontados, a sermos ali corrigidos e também edificados com a palavra de Deus. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E eu quero compartilhar com você nessa noite como superar a dor e como superar também as perdas. Diga assim: nessa noite eu irei superar a dor e também irei superar as perdas. Segundo Samuel capítulo 9, apenas o versículo 12 e 13. Segundo Samuel capítulo 9, versículos 12 e 13. Você vai poder nos acompanhar pelo telão, mas independente da versão, o sentido é o mesmo. E eu quero estar compartilhando aqui com você sobre esse tempo de superação, de dor e de perdas. Segundo Samuel 9, 12 e 13. Versículo 12. Você encontrou? Vamos deixar o pessoal colocar no telão. Pronto, ok. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Meus lindos e minhas lindas, eu quero estar orando por vocês mais uma vez. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ela que é reveladora, ela que é redentora, ela que é libertadora. E eu tenho certeza que nessa noite nós sairemos aqui diferentes, Senhor. Não da maneira que nós entramos, não da maneira que nós chegamos, porque o teu Espírito de vida é aquele que opera em nós. E nós cremos, Senhor, que sairemos daqui renovados, edificados, exortados, encorajados pela tua presença e pela tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco aquilo que o Senhor deseja falar, e seja glorificado, Senhor, em meio à tua palavra, e que eu venha a diminuir para que o Senhor cresça, e que só o Senhor seja exaltado nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê que Jesus está aqui, aplauda lindamente o seu nome. Aleluia! É interessante que uma coisa está ligada à outra, tanto a dor como a perda, porque perder dói. Quantos aqui são atletas ou já foram atletas? Deixa eu ver. Mesmo que seja colegial. Pronto, deixa eu ver. Só o senhor, pai? Será que ninguém nunca jogou aqui futsal ou voleibol, natação? Deixa eu ver. Pronto, ok. Então tem muitos aqui que eu acho que serão da minha época, e outros da geração mais jovem vão saber agora. Quando eu estava na fase colegial, é interessante que eu praticava natação e nunca fui muito bom em esporte com bola. Mas já na piscina, o Senhor me dava graça e eu era um peixinho. Então de repente, havia uma competição que era muito disputada. E quem lembra daquela época sabe que os jogos escolares aqui em Caruaru, eles eram em alta. A gente fazia a abertura dos jogos. Eu não sei se alguém lembra do período também quando tinha o futsal 7, Mário 7. Era, sabe, toda uma situação que era uma competição, torcidas organizadas. E tanto a abertura como também a finalização, saíam os desfiles pelas ruas. Então, quando eu pratiquei natação, então a gente tinha muita rivalidade. Eu era do colégio 7 de setembro na época, e a gente tinha muita rivalidade na natação com o diocesano. É interessante que a natação é um esporte individual, né? Onde você vai ali fazer a sua parte, mas tem a parte também do revezamento. E eu lembro que a gente treinou bastante em relação a esse revezamento, que era exatamente eram 4 pessoas que faziam parte desse revezamento. E eu era um desses 4 ali adolescentes. E naquela disputa treinamos bastante, questão de condicionamento, resistência, e marcávamos ali o tempo, e toda uma preparação, e estávamos ali confiantes de que realmente a gente iria vencer. E é óbvio que um adolescente, eu acho que eu tinha uns 12 anos, ele não tem maturidade para algumas coisas, né? Aliás, para muitas coisas. E quando nós chegamos um dia da competição, já bem nervosos, já tinha ganho algumas provas, então chegou o momento do revezamento, né? 7 e Mário 7, eu representando a minha escola e os demais ali representando a outra escola. E na ocasião, nosso revezamento foi com tudo. Os meninos estavam bem habilitados, bem treinados, velocidade, resistência. Só que um dos componentes do meu revezamento,
ele, na hora da virada, não tocou nem com os pés, nem com as mãos na parede. Só que nós ganhamos a prova no sentido de que chegamos primeiro, mas fomos desclassificados porque quebramos as regras. Na hora que disseram o 7 perdeu porque foi desclassificado, foi uma frustração e todos nós choramos. E os outros começaram a celebrar exatamente porque venceram. Não venceram porque chegaram primeiro, venceram porque nós fomos desclassificados. Então na hora eu falei, olha que coisa chata é você depender dos outros. Se fosse soar ou bem, então a gente ficou naquela. E o treinador ali nos consolando, porque éramos adolescentes, pré-adolescentes, a gente não tinha maturidade, e a gente chorou ali a noite toda, porque a nossa expectativa relacionada àquela competição estava muito grande. Mas como a gente dependia das pessoas, né, uns dos outros, então nós éramos uma equipe, e como equipe todos precisavam acertar. Então às vezes você perde, não é simplesmente porque você chegou por último ou chegou depois. Você pode até chegar primeiro em uma situação, mas você pode chegar de maneira desclassificada. É como Moisés na hora que o Senhor fala com ele e os filhos de Israel murmuram ali porque estavam com sede. Diz a palavra que o Senhor fala com ele dizendo, fale a rocha, mas ele feriu a rocha. Deu certo? Deu, brotou água, o povo matou a sua sede, porém a metodologia foi errada e isso trouxe um preço. Então não basta chegar primeiro, diga assim, tem que chegar do jeito certo. Fala comigo, tem que chegar do jeito certo. E é interessante que isso trouxe uma lição para a minha vida, de que não adianta a gente se afobar para chegar em um determinado estágio ou posição, se a gente não chegar respeitando os processos, respeitando cada momento, agindo da maneira correta, do jeito de Deus, dos critérios que são colocados, dos princípios, porque se isso não acontecer, a gente vai quebrar leis espirituais e pagaremos o preço. Por quê? Porque toda semente plantada, ela vai trazer um fruto colhido. E todos nós como seres humanos, vamos falar uma verdade aqui, ninguém quer perder, porque quando você perde, isso traz dor. E quando eu falo de perda, eu estou abrangendo aqui tudo. É uma perda financeira, não é só o fato de que você perdeu dinheiro na mão de fulano de tal, mas porque também você preparou sua mercadoria para vender, esperava um tipo de feira e veio outro tipo, a feira foi fraca, porque você abriu o seu negócio, investiu tudo, e aquilo que você está recebendo, está ali ganhando, não está dando nem para cobrir as despesas. Então ninguém quer perder quem ama, ninguém quer perder financeiramente, ninguém quer perder no jogo, ninguém quer perder até numa brincadeira de dominó. Então todos nós como seres humanos, quer seja da coisa mais simples até a coisa mais terrível, como por exemplo a morte, ninguém está pronto para perder. Ninguém quer perder amigos, ninguém quer perder parentes. E nesse período de Covid, muitas pessoas não apenas perderam, mas também se perderam. E é interessante que aqui a gente acaba de ler a história de um homem chamado Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul, o rei anterior ao rei Davi. Mas é interessante que Jonatas tinha uma aliança com Davi, de que caso algo acontecesse com ele, Davi viria a cuidar dos seus descendentes. Jonatas veio a morrer, mas Davi não se esqueceu da aliança que fez com Jonatas. E todos nós como seres humanos, muitas vezes quando nós estamos em um novo patamar que Deus nos coloca, existe uma tendência da gente esquecer um pouco do nosso começo, de onde nós viemos. E sempre Deus está nos trazendo um start, exatamente para que a gente lembre de onde viemos, o que nós passamos, para que a gente tenha mais misericórdia e compaixão daqueles que estão passando. Porque eu sempre falo, quem passa por um conflito semelhante ao conflito que o irmão está passando, vai saber entender. Eu sempre falo do livro que eu li que me ensinou muito. Eu era um pai perfeito até que os meus filhos nasceram, porque é muito fácil você botar moral no filho dos outros, é muito fácil você botar moral no trabalho dos outros, é muito fácil você idealizar, você tinha que fazer assim, 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 quando na verdade você não está na pele da pessoa, você não sabe exatamente do que ela passou, você não tem a dimensão do que está acontecendo dentro dela. E eu sei que muitas vezes não é por mal,
mal, você quer ajudar. Você está vendo uma pessoa em um conflito, em uma crise, você quer ir lá e ajudar aquela pessoa porque você ama. E nós precisamos entender também o ato de amor das pessoas, o ato de tentar ajudar a nossa vida. E nós precisamos não apenas interpretar, fulano está falando isso porque quer se meter. Quando a gente tem um coração sarado, eu não interpreto assim, eu vejo não, está querendo me ajudar, é porque me ama. Por quê? Porque o verdadeiro amigo, ele vai falar a verdade para você. Ele nem sempre vai passar a mão na sua cabeça, mas ele não vai deixar você, ele vai estar do teu lado, mas falando a verdade e te confrontando, para que você possa fazer melhor e ser melhor. Então é interessante que quando Jonatas e Saul, eles foram mortos, diz a palavra que Mefibosete, filho de Jonatas, com 5 anos de idade, para que ele fosse salvo e não fosse morto, a sua ama, correndo com ele no palácio, ela vai e o derruba. No que ela o derruba, dessa queda, ele fica aleijado. E ela leva ele para um lugar chamado Lodebar, terra do esquecimento, uma terra de miséria, uma terra de escassez. Aí muita gente pode até questionar e pensar e dizer, mas por que ele foi criado em uma terra tão terrível? Pense comigo, era uma terra que ninguém imaginaria que um príncipe poderia ser criado. Era uma terra que ninguém imaginaria que alguém que veio de uma descendência real pudesse estar. Então no momento, a intenção daquela mulher não foi matar aquele menino, nem sequer deixar ele aleijado, nem sequer deixar ele numa condição de sofrimento, foi salvá-lo, não apenas no ato que ela correu com ele, mas também deixá-lo em um lugar onde ele não fosse descoberto nem morto. Então muitas vezes a gente não entende, mas Deus está permitindo lugares de esconderijos na nossa vida, exatamente para que a gente não seja morto, porque Deus sabe que se colocasse determinada coisa em nossas mãos, a gente poderia até começar, mas nós não daríamos continuidade. Ah, meu pastor, eu queria passar por essa porta, eu queria ver isso aqui sendo aberto, mas se Deus abrir essa porta hoje, você vai dar conta? Se Deus hoje te entregar aquilo que você deseja, você vai dar conta? Uma coisa é você sonhar, uma coisa é você idealizar, outra coisa é a prática. Então o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Mas eu quero declarar uma palavra de vida para você nessa tarde. E se você crê, levante uma das suas mãos. Deus está te habilitando, Ele está te preparando, mesmo no lugar do esconderijo, da dor, da sequidão, para que você possa amadurecer e desfrutar dos melhores dias da sua história. Deus não apenas vai te dar para que você receba um presente, mas Deus vai te dar a graça para manter esse presente. Se você crê, diga aleluia. Ah, pastor, eu queria ter tal carro. Consegue pagar as letras do carro e pagar o IPVA daquele carro? Eu queria, pastor, uma igreja desse jeito. Tudo que a gente deseja, como sendo grande, a quem mais é dado, mais é cobrado. Quando você não é pai nem mãe, sempre você pensa assim: eu acho lindo uma família grande. Eu também acho lindo. Lindo é demais. Mas para você ter noção, a minha bisavó teve 24, a minha avó teve 12, a minha mãe teve 3, eu tive 2. Eu já pedi às minhas filhas que, quando o Senhor der graça, brincando já, né, não fique em um só não, porque a diminuição já está. Mas essa geração está pensando assim, por quê? Porque é um desafio financeiro, um desafio emocional, você criar. Quando você vê um filho doente, você adoece junto, você queria estar na pele do filho. Então existe todo um contexto, não é apenas ter, é lidar também com as adversidades e com as situações. Às vezes você está aqui, eu quero ter um ministério, as meninas estão dançando, que coisa linda, mas não sabem muitas vezes o trabalho, o esforço, a dedicação de preparação de ensaio. É assim ou não é? Você chega um cedo para alongar, não é? Mas já aconteceu de alguma ter cãibra aqui? Não, né? Eu acho que não. Já aconteceu, Jamile? Pronto. Isso dava muito em mim quando eu treinava. Às vezes você vai malhar também, né? E você muda o treino, ou então estava um tempo sem treinar, fica todo quebrado. Então tudo isso acontece. Então mudanças trazem dores, desconfortos, mas a gente precisa entender que Deus está no controle de tudo. Quando Mefibosete foi levado até Lodebar,
ele não estava simplesmente em um lugar de miséria, ele não estava em um lugar abandonado, ele estava em um lugar de proteção. E eu declaro hoje sobre a tua vida, você que diz: eu fui abandonado, eu fui descartado, isso aqui não aconteceu na minha vida, isso aqui não está acontecendo, eu sou o mais miserável, Deus se esqueceu de mim. Ele não se esqueceu, Ele está te guardando, Ele está te livrando de algo que hoje você não entende, você não vê, você não percebe, mas lá na frente você vai dizer: meu Deus, muito obrigado, porque eu poderia estar morto e morta, mas o Senhor me livrou. Eu não entendi na época, mas a tua mão esteve sobre mim. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Oh glória! Agora de repente a gente fica: não, porque o Senhor deu a fulano, não me deu. Isso é inveja, irmãos, porque tal pessoa tem e eu não tenho. Primeiro princípio que eu preciso entender é que o esconderijo de Deus não é um lugar de humilhação, é um lugar de proteção. Quando Joás ele foi furtado no meio dos príncipes, diz a palavra que ele foi furtado para que ele não fosse morto, e ele era um bebê, porque Atalia, a sua avó, estava matando toda a descendência real. Então muitas vezes o Senhor está nos protegendo. Ah, Jesus, como eu queria casar. Está pronta minha filha para o casamento? Como eu queria casar, pastor. Está pronto meu filho para o casamento? Apesar de que pronto 100% ninguém vai estar nunca. A gente aprende na prática mesmo. É quando o bebê chega, é quando casa. Você pensa conhecer a pessoa. Quando você casa, todos os dias você tem uma surpresa. Ah, porque eu quero estar em tal igreja, porque lá eu vislumbro, isso aqui é tão lindo. Não, você está lidando com um ser humano, você está lidando com pessoas, você está lidando com pessoas que vão falhar com você, que você vai falhar com elas, mas o vínculo da perfeição é o amor. O que nos une é a graça de Deus, é a aliança de quem somos em Cristo Jesus. Ele veio como unigênito, único filho, mas ele ressuscitou como primogênito entre muitos irmãos. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia! Então de repente Davi, ele está ali no palácio e ele chama o seu servo chamado Ziba e ele pergunta: existe alguém da casa de Jonatas ou da descendência de Saul que esteja vivo para que eu possa usar de benevolência, para que eu possa usar de bondade? Aí Ziba diz: tem um sim, tem um lá em Lodebar chamado Mefibosete, na casa de Maqui. E é interessante que nem ele mesmo tinha a sua casa, e ele é aleijado de ambos os pés. Além daquele moço, que agora já era um homem, ter que lidar com uma região seca, árida, ele tinha que lidar também com a deficiência física. Então de repente você diz: meu Deus, eu já não tenho dinheiro e também não tenho condições para trabalhar, porque a realidade daquela época não era a realidade de hoje. Graças a Deus, uma pessoa com uma deficiência, ela hoje, dependendo da sua limitação, ela pode ter o seu emprego. Isso é muito lindo. Mas naquela época, as pessoas elas eram vistas como pessoas que pecaram, eram colocadas à margem da sociedade exatamente porque tinham uma deficiência. Ninguém dava emprego àquelas pessoas. Então ele vivia ali da misericórdia das pessoas, da bondade das pessoas. Mas chegou um momento que Deus trouxe à memória de Davi a aliança que ele tinha feito com Jonatas. Segundo princípio que eu quero que você entenda e que você lembre: Deus não se esqueceu da aliança que foi feita. Deus não se esqueceu da promessa que te deu. Ainda que você diga: meu Deus, parece que nada vai acontecer, meu Deus, até hoje eu estou esperando. Mas Deus vai trazer à memória, Deus vai trazer à existência as coisas que não existem. A palavra diz lá em Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você crê que é assim, diga aleluia. Aí você diz: quando que vai acontecer, meu pastor? No tempo de Deus. E
É difícil às vezes você esperar o tempo de Deus, porque nós queremos, naquele imediatismo, que aconteça logo. Eu também sou assim, eu não sou diferente de você. E de repente o Senhor, Ele vai e Ele projeta. Eu acho tão lindo as surpresas de Deus, e quando Deus Ele desconecta uma coisa e outra, e de repente você não estava nem pensando em algo, e de repente Deus vai e diz: olha, o projeto agora vai ser esse. É interessante que amanhã eu vou celebrar um casamento em Tamandaré, e o projeto inicial seria vai e volta. Minha esposa não ia poder ir, nem as meninas, e de repente a gente falou o seguinte: vamos fazer diferente. Suspendemos algumas coisas e vamos ver o mar por 2 dias e dar aquela respirada. Quarta-feira a gente volta. Não estava projetado nada disso até ontem. E de repente a gente começou a alterar alguns planos, e a gente começou a sentir paz de que era isso que o Senhor estava querendo que a gente vivesse. Então você ter sensibilidade para cada momento, para cada fase do que Deus está te ensinando, isso é primordial para que você possa hoje viver o melhor de Deus. Esteja sujeito a mudanças. Diga assim: eu quero estar sujeito a mudanças. E eu lembro que minha esposa falou: ei amor, cadê ela? Eu vi que ela estava por aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai alterar? Eu falei: amor, vamos dar um jeito. Quinta-feira a gente resolve. Eu saí ligando, marcando. Eu falei: vamos aproveitar a oportunidade. E de repente Deus Ele vai preparando o melhor, mas tudo é no tempo dele. E muitas vezes esse tempo, às vezes você combina, vamos para tal lugar com tanta antecedência e não dá certo. E tem coisas de última hora que Deus surpreende, Deus prepara, que você diz: meu Deus, eu nem esperava que o Senhor fosse fazer isso que Ele está fazendo. Mas quando Deus Ele opera, ninguém pode impedir a sua mão poderosa de agir. Por isso que eu declaro e profetizo que essa semana vai ser semana de surpresa, vai ser semana de milagres. Deus vai operar o sobrenatural. O tempo dele chegará. E quando este tempo chegar, você vai se surpreender, porque Deus vai além daquilo que nós pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Se você crê, diga aleluia. Eita Deus maravilhoso. A gente precisa entender que o tempo, ele é de Deus. Então Deus trouxe a memória de Davi. E Ziba diz: tem um que está lá em Lodebar. Quando Mefibosete chega, naquela época, quando alguém era chamado pelo rei, geralmente era para um julgamento, ou um crime que tivesse cometido. Então ele já chega temeroso, com medo. O que foi que eu fiz? Que foi que eu fiz? Que foi que aconteceu? Meu Deus do céu. Aí você fica ali pensando: pastor César, eu tenho um assunto muito sério para falar com você agora, depois do culto, viu? Isso é um exemplo aqui da palavra. O que é que o pastor quer falar comigo? Tem nada para falar não, viu pastor? Pastor, tem alguma disciplina, eu fiz alguma coisa de errado? Ó, a diretora está te chamando na secretaria. Já aconteceu com você? Na fase escolar. Meu Deus, pronto, que foi que eu aprontei agora na sala? Eu soube que ontem uma ovelha perguntando: como é que você era no tempo escolar? Ele disse: eu era bem levado. No dia 1 de abril, dia da mentira, liguei para minha mãe e disse que estava tendo um tiroteio na escola. Ela saiu de chinela, do jeito que estava, chegou e disse: moço, está tudo bem aí? E o vigia disse: está tudo bem, posso falar com meu filho? Disse: pode. Chegou, ele tinha uns 12 anos, disse: meu filho, vem cá, vamos para casa com a mamãe. Quando entrou, eu acho que era no táxi, já foi na chinela. Foi bem merecido pelo que fez. Então de repente, às vezes a gente passa por algumas circunstâncias que você diz: meu Deus, o que é que fulano quer comigo? Teve um cenário que minha mãe conta, eu não lembro. Meu irmão Tiago nasceu, a diferença nossa são 3 anos. E aqueles berços baixinhos era o berço que ele estava. Ele tinha 1 mês. Aí minha mãe estava na cozinha preparando a comida,
eu tirei o meu irmão do berço. Eu ia fazer 3 anos e ele tinha 1 mês, com as mãos assim. Aí cheguei para minha mãe na cozinha e ela lá organizando, disse: mamãe, ó meu irmão, sou tão forte, né? Eu jogo ele no chão. Ela: não, meu amor, jogue não. E pegando assim: você é tão forte. Ela foi se aproximando: oh meu amor, como você é forte, né? E ela com o coração gelado, para que eu não me assustasse em derrubar: você é muito forte. Meu irmão Tiago, né, personal, graças a Deus está vivo hoje, porque eu não dei uma queda nele. Então de repente: você é tão forte, oh meu filho, que coisa tão linda. Agora abrace mais ele, porque eu já estava arriando com o menino, né? Abrace mais ele, abrace seu irmãozinho, faça carinho nele. E ela de longe, ela, para que eu não me assustasse, na pisadinha, né? E quando ela pegou Tiago dos meus braços, já foi nos meus cabelos, já deu uma lapada na poupança, disse: não faça mais isso não pegue mais seu irmão não. Mas é interessante que às vezes eu estou brincando com vocês, mas acontece conosco, a gente está tão traumatizado do contexto de onde a gente veio, que a gente pensa que quando alguém nos chama é só para contar desgraça, coisa ruim. Ou eu tenho um negócio para te contar, já vem problema. Meu Deus do céu, você já treme, já dá um taquicardia, o coração quer sair pela boca. Então quando Mefibosete chegou até Davi, ele disse: o que é que o senhor quer? Com um cão morto como eu, já foi se ajoelhando. Pronto, cometi um crime, que foi que eu fiz. Já sou aleijado, já vivo em Lodebar, e agora cometi um crime e o rei mandou me chamar. Por quê? Porque o rei não avisou com antecedência qual seria o motivo dele ser chamado. E é interessante que a gente fica querendo saber o que é que Deus quer de mim, o que é que Deus tem para mim. Na hora certa você vai saber, no tempo certo você vai saber. Eu sei de uma coisa: a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Diz a palavra lá em Tiago que todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, que não muda. Quantos creem que é assim? Diga aleluia. Se Deus é por nós, está escrito: quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos daria juntamente com ele todas as coisas? Então de repente ele chega. Mas por que ele chega se sentindo um cão morto? Identidade deformada, o meio de onde ele veio. Porque quando o rei chamava, muitas vezes era para o julgamento, e ele achava que com ele iria acontecer a mesma coisa. Só que você precisa entender que o tempo de chorar acabou. Diga assim comigo: o tempo de chorar acabou. Só sou para chorar de alegria. Digo, o tempo da dor passou. Porque perder dói. Eu não estou dizendo que você não vai mais perder. Eu estou dizendo que você tem um Deus que, independente do que aconteça, à sua direita, à sua esquerda, Ele sempre te fará mais do que vitorioso e vitoriosa. Porque nós entendemos que a força não vem de nós, somos vasos de barro, mas vem dEle, a graça vem dEle, o favor vem dEle, a autoridade vem dEle, o fortalecimento vem dEle. Às vezes você vai dormir, não sabe como vai acordar, mas aos amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Se você é um desses, levante suas mãos, diga glória a Deus e aplauda lindamente nessa tarde o nome do Senhor Jesus. Oh glória, oh aleluia. Então de repente, o que é que o Senhor quer com um cão morto como eu? Às vezes a gente se sente assim, um morto vivo, defuntos ambulantes, porque estamos frustrados nos sonhos, nos projetos. E tudo que eu prego para vocês, eu prego primeiro para mim. Deus me confrontou com essa palavra. Eu tive uma experiência com Deus hoje extraordinária, que foi um divisor de águas na minha vida. E Davi disse: não, eu não chamei você aqui para julgamento não. Depois você vai ler o texto. Eu chamei aqui para usar da minha bondade com você. Eu fiz uma aliança. Eu fiz uma aliança com o seu pai, que cuidaria da descendência, e só ficou você. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que é forte. É melhor terminar aleijado, sequelado, talvez por alguma situação que você enfrentou, mais vivo, do que não ter sequelas nenhuma, mas de repente morreu.
O que eu quero dizer para você é que todo guerreiro que entra no campo de batalha, ele vai ter marcas de guerra no seu corpo, mas glória a Deus, você está vivo. Aquilo que você enfrentou, aquilo que você passou, não te matou. A queda não te matou, o sofrimento não te matou. Eu estava conversando com uma ovelha, que para mim é um irmão, uma das pessoas de um caráter extraordinário, que em um momento que eu tanto precisei, e sempre, ele esteve do meu lado. E essa ovelha tem mais 2 irmãos, e ele perdeu o seu pai, e ele estava me contando no jantar que quando perdeu o pai, que chegou em casa, o teto desabou. E desde novo, ele tocando na igreja, pegava ônibus. Hoje um homem casado, tem sua esposa, tem sua filhinha, empresário, Deus restituiu tudo, mas ninguém sabe de onde ele veio e o que ele passou, perdendo o seu pai ainda adolescente. Tantas batalhas a gente enfrenta e a gente não tem a dimensão do que o irmão passou, do que ele está passando. A gente não tem a dimensão onde Deus quer chegar conosco. Mas quando Mefibosete chega, ele escuta logo: eu quero, da boca do rei, usar de benevolência com você. Eu quero restituir. Quarto princípio: Deus está trazendo o tempo da restituição sobre a tua vida. Quantos creem? Diga aleluia. É a restituição da alegria, é a restituição da paz, é a restituição ministerial, é a restituição da saúde física e mental, é a restituição financeira. Se você crê, levante sua mão e diga: eu recebo. Não, tem gente que não vai receber não. Não levantou a mão? Levante sua mão aqui desse lado e diga: eu recebo. Eu creio que Deus é poderoso para restituir tudo aquilo que um dia eu perdi. Se você crê nessa verdade, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Oh Deus maravilhoso, Tu és tremendo. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos confiar no que Deus tem falado. Tudo virá no tempo dele. Mas aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Então eu entendo que o Deus de Mefibosete também é o nosso Deus. O tempo da restituição chegou. O rei disse: tudo que pertencia ao seu avô e ao seu pai será seu. E Ziba e os seus filhos ainda trabalharão por você e pela sua família. E o último princípio que eu quero falar é que Mefibosete, mesmo no tempo da dor, em Lodebar, ele teve um filho chamado Mica. Não é porque você estava no pior estado da sua vida que você não conseguiu gerar nada. Algo você gerou, algo nasceu de você. É como a ostra, quando ela é invadida por uma terrinha, ela se sente desconfortável e ela libera a substância chamada madrepérola, que é dali que a pérola é formada. Muitas vezes, do desconforto da nossa história, Deus está gerando coisas extraordinárias. Deus está gerando sabedoria, maturidade, experiência para você ensinar, para você passar para as pessoas. Olha, eu passei por isso, eu sofri assim, para que você não sofra também, para que você não passe também, para que você não venha a enfrentar o que eu enfrentei. Então eu quero declarar para você: você pode estar passando o pior cenário da sua história, mas algo você está gerando, um crescimento Deus está produzindo, um amadurecimento que quando você olhar lá na frente, você vai dizer: meu Deus, quem eu era e quem hoje eu sou. Você precisa crer no Deus que você confia, no Deus que você se abriga, no Deus que tem sido a tua rocha. A sua palavra diz: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama, quanto mais o Senhor. É maravilha. E a palavra diz também
Qual é o pai que o filho pedindo um pão, ele vai dar uma pedra? Quanto mais o Pai Celestial, que dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, o quinto e último princípio: mesmo em meio à dor, você vai gerar. Diz a palavra que ele ficou sendo servido por Ziba e pelos seus filhos, mas ele continuou comendo na mesa do rei, no palácio, porém aleijado de ambos os pés. Existem sequelas que ficam, existem marcas que ficam, mas quem é príncipe é príncipe. A sua identidade não se perdeu. Deus está resgatando a sua verdadeira identidade. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Quantos creem que ainda esta semana Deus pode nos surpreender com um milagre extraordinário? E eu vou declarar aqui pela fé que esta semana o Rei da Glória, Ele vai te chamar para te honrar em meio a uma situação. E até sábado você vai contar o testemunho. Essa porta vai se abrir, você vai vender, Deus vai fazer o infinitamente mais. E eu profetizo e declaro que esta semana vai ser a semana da virada de Deus na tua vida. Se você crê e recebe, aplauda lindamente o nome do Senhor e fique de pé no seu lugar. Oh, aleluia!